Boa tarde, pessoal. A brilhante palestra fica por conta de Joventino, né? A bondade de Joventino. O trabalho que eu ora apresento aqui para vocês e que será lançado daqui a pouco é parte de um trabalho feito numa pesquisa de doutorado. Não é a pesquisa de doutorado toda propriamente dita, mas é um pedaço dela, depois com alguns ajustes que fui obrigado a fazer em pesquisas de campo para confirmar a tese, efetivamente, né? São mais ou menos 2 ou 3 capítulos do que seria a tese. O título é diferente. Eu sou muito ruim para dar título a trabalho, apesar de também ser formado em jornalismo e escrever, mas o meu sofrimento maior é justamente quando eu vou titular a matéria. Escrever a matéria não é muito problema não, é dar título, e título chamativo, né? Porque o título, de certa maneira, é um pouco da apresentação da obra e um pouco do sabor da obra, né? Muita gente vai ler a partir do título do trabalho. E o título do trabalho, muito sem sal, né? O do doutorado, né? Rádio e televisão no processo de construção de lideranças políticas, populistas e assistencialistas no Rio Grande do Norte. Eu, se pegasse um título desse de um livro para ler, eu rejeitaria de antemão. E foi o título que eu encaminhei inicialmente para Fialho, que é o editor, né? Escribas. E ele, olhando, ele que é publicitário, olhando o título, disse: olha, posso fazer algumas indicações, algumas sugestões. E aí nós fomos discutindo, ele mandava algum título, devolvia e tudo, fomos fazendo ajuste, e chegou a este título aí, que é Manda Quem Pode e Obedece Quem Tem Juízo, o coronelismo na era da comunicação. Na verdade, na era da comunicação de massa, né? Mais precisamente, porque a comunicação ela se estabelece desde que o homem é homem, né? Na era da comunicação de massa, é o título do trabalho. Existem alguns responsáveis por eu estar desenvolvendo esse trabalho. Um deles está aqui, a gente comenta logo mais, que é o professor Luiz Eduardo Brandão Suassuna, cognominado Coquinho, né, que foi professor de várias gerações, inclusive da minha geração. A ideia do trabalho, a tese, né, propriamente dita, o que eu gostaria de comprovar ao longo do trabalho, era que a mídia audiovisual, se ela tem ou não, ela desempenha ou não um papel relevante na conquista de capital simbólico, né, que é um conceito de Bourdieu, e na transformação desse capital em capital político, né? E no caso do Brasil, um país com peculiaridades de formação histórica, né, social, política, coisas muito particulares, muito peculiares, nós vamos terminar desenvolvendo um personalismo político exacerbado, né? As motivações para o tema, né? Por que eu comecei, eu me interessei em fazer esse trabalho? Eu, apesar de nascido aqui em Natal, eu fui criado no sertão, eu fui criado no Seridó, que foi uma região de coronelismo muito forte, os Bezerra, os Medeiros, descendo ali para o Trairi, os Ferreira de Souza, os Bezerra também. Então é uma região de um coronelismo muito exacerbado, ainda que muito pontual e bem mais brando do que determinadas formações coronelistas de outras partes do Brasil, principalmente do Nordeste, né? No caso, o coronelismo é um fenômeno muito típico, né? Muito particular aqui da região Nordeste. E eu cresci vendo algumas dessas lideranças políticas, ou ouvindo falar de algumas delas, de criança até ali o início da adolescência. Eu cito aqui um tio meu, Joaquim Bezerra Filho, que tinha o apelido de Nenê de Quinca, que foi uma espécie de filho político do coronel João Medeiros ali do Jardim Seridó, que como esse tio Nenê era um pequeno sitiante, virou um fazendeiro, comerciante, e foi muito vinculado ao coronel João Medeiros, que negociava algodão e que depois terminou enveredando pela indústria com a construção ali da fábrica Soriede, ali na chegada de Natal. Medeiros, né? Soriede, que era Medeiros ao contrário. O coronel João Silva, lá em Florânia, também foi muito próximo, muito ligado ao coronel João Medeiros. Esse coronel João Silva eu tive contato ainda até o início da minha idade adulta. Foi outra pessoa que eu conversava muito, era muito curioso para querer saber como é que essas coisas, a coisa funcionava.
né, e ele estava sempre disponível para conversar. Quando criança, já, digamos assim, meio simpatizando com o tema, eu assisti o Globo Repórter do Coronel Teodorico Bezerra, do Major Teodorico Bezerra, né, um Globo Repórter ali, 1979, 78, 79. O Coronel Teodorico, que era um coronel da enxada e que fará, de certa maneira, uma certa transição para um coronelismo de comércio, né, um coronelismo de serviço, né, que terminou sendo permissionário aqui, concessionário do hotel ali na Ribeira, né, no Grande Hotel ali na Ribeira. Então foi outra pessoa, outro modelo, né, de coronel aqui no nosso estado. Além da influência que essa minha história teve, eu terminei enveredando por foram 4 cursos, né, na área de graduação, mas 3 que me tiveram um vínculo maior, que é o curso de História. E aí no curso de História foi quando, acho que no primeiro ou segundo semestre, eu não me recordo, o professor Luiz Eduardo aqui ofertou uma cadeira de seminário de cangaço. Ele talvez deva se lembrar, não sei se lembra, já faz tanto tempo, né, faz mais de 30 anos. E a bibliografia foi uma bibliografia muito rica, né, e apesar de eu terminar me interessando muito pelo tema cangaço, eu sou um curioso do cangaço, tem um Honório aqui que é um estudioso, mas o que mais me cativou a ler, a procurar entender o fenômeno do cangaço foi basicamente o coronelismo de enxada. Então, a minha formação acadêmica, né, em História, me levou a aprofundar um pouco os estudos no tema do coronelismo. E em comunicação social, eu comecei a ler alguns textos e me deparei com um texto da estudiosa Suzy Santos, né, que vai escrever um texto muito bacana chamado E-Sucupira, né, o ezinho lá na internet, falando sobre o coronelismo eletrônico. É o primeiro texto com o qual eu me deparo, é um artigo com o qual eu me deparo que remete ao tema. E a partir daí eu comecei a ler muitos trabalhos na área de comunicação, tentando estabelecer a vinculação entre esse coronelismo de enxada, o coronelismo tradicional, aquele da fazenda, do meio rural, e esse coronelismo que se desenvolveu no meio urbano, né, principalmente no setor de comunicação social. Na pós-graduação, eu escrevi um trabalho, minha dissertação de mestrado foi sobre Aloysio Alves, né? Populismo e modernização. Aloysio Alves, Populismo e Modernização aqui no Rio Grande do Norte, que depois se transformou no livro, foi editado pelo Sebo Vermelho, por Abimael, em que eu discuto a trajetória política de Aloysio, das origens, né, dele, mas eu vou me limitar mais, vou concentrar mais na campanha, efetivamente, a campanha de 1960, a Cruzada da Esperança, a primeira Cruzada da Esperança, né? Foram 2, teve a segunda que levou Alfredo Gurgel ao governo do Estado, a primeira Cruzada da Esperança, e o papel que o marketing e que o rádio, ambos tiveram na ascensão de Aloysio ao governo do Estado, né? Então eu vou concentrar um pouco o estudo disso aí. E Aloysio terminou sendo um fenômeno que migrou do meio escrito, né? Ele começa ali na imprensa escrita, ainda de calças curtas, anos 30, e vai migrando ali, permanece como jornalista, né? Escrevendo na Tribuna até o fim da vida praticamente, mas é um cara que vai ter um papel também muito importante no rádio potiguar, inclusive depois com a fundação da Rádio Cabugi, a compra da Rádio Cabugi. Então, esses pontos aí terminaram me levando a estudar o assunto. Tem um outro aspecto importante, que é com relação à relevância, né, da temática, né, que me levou a uma reflexão em torno da relação entre o poder da mídia e o poder político, né, e a constatação de que um grande número de comunicadores, que esse é o foco do meu trabalho, um grande número de comunicadores e apresentadores de rádio e televisão, né, de programas de rádio e televisão, de tipo assistencialista, eles vão fazer a migração do campo midiático para o campo político, né, que é o
o tema central do meu trabalho, no qual, quando eu vou abordar a questão do campo e hábitos em Bourdieu, né? Para demonstrar que nem sempre a visibilidade midiática ela significará o sucesso político. Ele pode até significar inicialmente um sucesso eleitoral, mas não necessariamente vai significar um sucesso político. Bem, dito isso, quais são as contribuições que o trabalho, que eu vou tentar estabelecer no trabalho? São contribuições cruzadas. Uma é com relação da história, né? Na medida em que o contexto histórico é crucial para compreender a relação entre a população, né, a relação do povo com a esfera pública, com a esfera política, né? E da história política, e como a história política toma de empréstimo, né, a figura do coronel e o fenômeno do coronelismo. Este assunto foi amplamente discutido na comissão da qual o Honório faz parte, porque geralmente quando nós tratamos do tema do coronelismo, nós imaginamos o coronel como alguém que manda prender e manda soltar ali no seu território. Ele é um mandão, né? Uma exacerbação do poder privado, efetivamente. E o próprio elaborador do conceito, Victor Nunes Leal, no clássico, né, Coronelismo em Chá de Voto, ele aponta que o coronelismo é um fenômeno típico do momento em que o poder privado começa a receber, a enfrentar a expansão do poder público. Este é o momento que o coronelismo vai emergir. O coronel, ele é anterior ao fenômeno coronelista. O coronel como mandão, como expressão do poder privado, ele é anterior ao fenômeno coronelista. O coronelismo é um fenômeno típico da República Velha. É um fenômeno típico ali da transição da monarquia para a República, e começa a dar os últimos suspiros ali por volta dos anos 30, pós-revolução, capitaneada por Getúlio Vargas, né? Existem autores que apontam 1930, outros que apontam 1937, quando Vargas consegue disciplinar e prender Flores da Cunha. Então seria o momento em que o coronelismo de enxada teria morrido. O coronelismo teria morrido, não o coronel. Alguns dos coronéis ainda vão permanecer existindo. A figura do coronel, frequentemente, ela é apresentada como eu disse aqui no início, como alguém que vai comandar, controlar, né, toda a área, né, sobre a qual ele tem influência. Então, toda a área controlada ali que esteja sob influência do coronel, ele manda prender e manda soltar. É senhor de baraço e cutelo, né? E isso, efetivamente, não é verdade. Então, de onde vem essa vinculação entre o coronel e a hipertrofia do poder privado, a exacerbação do poder privado? Vem do próprio processo de formação histórica do Brasil. O Brasil nasce com o Estado estabelecendo normatizações de como a ocupação da terra deveria se efetivar, a distribuição e ocupação da terra deveria se efetivar. Isso é normatizado, mas o Estado efetivamente não tem o poder de fazer isso acontecer. Então, todo o processo de colonização termina sendo feito em grande medida por agentes privados. Isso já começa no sistema de distribuição de capitanias, passa pelo sistema de distribuição de sesmarias, né, e se efetiva e se prolonga ali ao longo de todo o período colonial do Brasil e entra ali pela monarquia. Nesse momento, você não tem o coronel, você tem o mandão, né, você tem o valentão, né, que vai dar origem a esse banditismo social, que resulta no cangaceirismo mais à frente, né? Mas você não tem o coronel. O termo coronel nasce com o surgimento das forças, das milícias, né, da Guarda Nacional na década de 30 do século XIX. Então, ali, como o próprio Estado brasileiro não tem condições de garantir a ordem pública, pós a abdicação de Dom Pedro I,
o Estado brasileiro termina entregando às milícias a tarefa de garantir essa ordem pública. E dali surgem essas milícias e os fazendeiros vão estabelecer um controle sobre a Guarda Nacional, vão receber patentes, patentes que vão, grosso modo, de tenentes a coronéis, a dependendo de como eles lidavam com o efetivo da milícia. E essas patentes, elas vão sendo passadas de pai para filho. Quando da transição do período da República, da monarquia para a República, o Estado brasileiro vai se fazendo cada vez mais presente. Presente não só do ponto de vista normativo, mas presente de fato. Vai se fazer presente de fato. E neste momento, o coronel vai ter de conviver com o poder público, que está cada vez mais atuante nas áreas nas quais ele tem influência. E o poder público precisava, de certa maneira, conseguir conviver com esse poder privado local. Então você tinha o Rio de Janeiro, a capital, o governo federal, se fazendo presente no sertão, se fazendo presente no interior, nos rincões, para utilizar um termo que era caro à política, inclusive até os anos 80, isso foi muito utilizado por Tancredo Neves, os rincões, os locais onde o Estado efetivamente não consegue se manter presente. Então, como o Estado precisava de controlar esses rincões, e esses rincões eram áreas de influência dos grandes fazendeiros, abriu-se uma convivência entre este poder privado representado pelos coronéis, pelos fazendeiros e do poder público, por meio do qual os coronéis garantiam o eleitorado, garantiam o voto, garantiam o controle da população no meio rural, e o poder público conquistava, angariava o apoio desses grupos oligárquicos estaduais e dos grupos oligárquicos municipais. Então, o coronelismo nasce como um fenômeno em que poder privado e poder público eles vão se conciliar durante um certo tempo. E como é que esses coronéis conseguiam conquistar o voto, conseguiam conquistar o apoio do eleitorado, do homem do campo, do sertanejo? De que maneira ele conseguia conquistar o apoio desse sertanejo? Porque, grosso modo, o coronel é apresentado como alguém que consegue o controle do eleitorado no meio rural por meio da força, por meio da repressão. E não acontecia assim. O uso da força era uma constante, mas não era o principal esteio do coronel. O controle do voto se dava por meio de relações clientelistas, relações fisiológicas, fisiologistas, por meio do controle da máquina pública e por meio da privatização dessa máquina pública. Naquilo que Weber, e aqui no Brasil Sérgio Buarque de Holanda, o Raimundo Faoro chamará de patrimonialismo, que é essa presença do poder privado dentro do poder público. E durante todo o período republicano da Primeira República, durante quase todo o período da Primeira República, isso é uma constante. Quando o Brasil vai passando por um processo de urbanização, o país vai crescendo e vai se urbanizando, e de maneira cada vez mais forte, além da passagem da transição da primeira para a segunda década do século XX, essa coisa vai se acentuando. Essas lideranças municipais, rurais, elas vão perdendo o controle sobre o eleitorado, vão perdendo o controle sobre o homem do campo, em virtude desse processo de migração. E aí a terra, que até então era a principal fonte de poder, ela vai deixando de ser esta fonte de poder e vai sendo substituída por outros instrumentos, por outras fontes de poder, a saber, aí, principalmente pelos meios de comunicação de massa, pela emergência no primeiro momento do rádio. O rádio passa a desempenhar agora aquilo que a terra desempenhava na Primeira República. A terra, que era fonte de poder e que garantia
o controle político dos coronéis dos municípios e a transferência desse controle para os grupos oligárquicos estaduais, isso passa a ser efetivado agora pelos meios de comunicação de massa, pelo rádio no primeiro momento. E o rádio vai, de certa maneira, prescindir dessa intermediação que era feita pelas lideranças políticas municipais. O chefe político, ele entra direto na casa das pessoas. A voz do líder vai direto na casa das pessoas. O vínculo, ele é direto. Ele não passa mais por intermediação, ele não passa mais por um intermediário. É um fenômeno que, de um modo geral, acontece em grande parte do mundo. Não acontece só no Brasil. O fenômeno radiofônico é um fenômeno que extrapolou as fronteiras mundiais. Acontece na Alemanha, acontece nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil. E as lideranças políticas mais personalistas, elas vão perceber a capacidade, de visibilidade que o instrumento lhes confere. Só que, progressivamente, apesar de dono dos meios de comunicação, eles precisavam de alguém que pudesse ocupar o espaço, para poder estar em contato com o ouvinte e depois, com a emergência da televisão, com o telespectador. Você precisava, a liderança política, então, o fazendeiro que migra, e consegue acesso, consegue concessão de rádio, por exemplo, e que a fonte de poder não é mais a terra e passa a ser um meio de comunicação, ele é o dono do meio, mas ele não tem a capacidade, nem todos têm a capacidade de conseguir se comunicar com o eleitor, com o cidadão. E é justamente aí que vão começar a aparecer algumas figuras, alguns comunicadores que vão ocupar esse palanque radiofônico ou televisivo, no sentido de transformar essa visibilidade que a mídia lhes confere em algum tipo de capital, político. Então, genericamente, o meu trabalho vai discutir isso aí. O trabalho discute este elemento aí. Só que o coronelismo midiático, o coronelismo eletrônico, ele não é mecanicamente uma extensão do coronelismo de enxada, mas ele garante algumas permanências, alguns elementos presentes nesse coronelismo de enxada. E o ambiente, no qual ele nasce, é semelhante, carrega alguns elementos da transição da república, da monarquia para a república. Do processo de transição da monarquia para a república emerge o coronelismo de enxada. Na transição do regime ditatorial brasileiro em 64, 85, pegada dos anos 80, e dos anos 80, meados dos anos 80, você vai ter uma transição que vai garantir a presença de algumas dessas lideranças nos meios de comunicação, utilizando-as como fonte de poder. Então, quais são essas características principais? Um ambiente de transição da política nacional, monarquia, república e a emergência do coronelismo de enxada, a transição de um modelo autoritário para um modelo democrático ali em meados dos anos 80. Há uma passagem que é puxada por Suzy Santos no livro É Sucupira, que o cômico da passagem consegue exprimir em grande medida o que era isso. Porque como é que esses grupos políticos vão ter acesso a concessões de rádio e televisão? Por favorecimento político. A concessão de rádio e TV se deu por favorecimento político.
né? Na história do Brasil, sempre. Nos anos 80, de maneira muito mais acentuada, no final dos anos 70 para o início dos anos 80, de maneira mais acentuada. Às vésperas da promulgação da Constituição de 1988, isso de maneira ainda mais acentuada. Choveram concessões de rádio e TV, né, em troca de apoio no Congresso Nacional. Choveram concessões de rádio e TV em troca de apoio para os 5 anos de Sarney, que até hoje se fala muito que Sarney pleiteava ficar 5 anos, mas na verdade o mandato de Sarney era de 6, né, e a Constituinte queria abreviar para 4. Ele termina negociando 5 anos, e grande parte da negociação se dá por meio da concessão de rádio e televisão, de concessões de rádio e TV. Por meio de soterramento, de investigações no Congresso Nacional. Nós tivemos parlamentares aqui que participaram desse tipo de jogo, né? Conseguiram concessões de TV, concessão de TV, por meio de soterramento de investigações criminais, né? De investigações de CPI no Congresso Nacional. Bem, voltando ao que eu estava dizendo aqui, tem uma passagem no texto de Suzy Santos, que é, se não me falha a memória, é o senador Atílio Fontana de Santa Catarina, né? Ele está desce no aeroporto de Florianópolis e o repórter vai fazer uma pergunta a ele e depois de fazer a pergunta, entrega o microfone e diz: senador, pode responder que o microfone é todo seu. E ele debate, pronto, diz: não só o microfone, a rádio toda é minha. Toda a rádio era dele. Então, essa passagem exprime em grande medida como essa jogatina era feita, né? Como as negociatas eram feitas no seio do Congresso Nacional, na relação entre o Congresso Nacional e a Presidência da República, e o poder legislativo e o poder executivo, né? E é típico justamente aí desse processo de transição. Então, e como o coronelismo de enxada era foi um fenômeno político em que o poder privado vai precisar conviver com o poder público, né? Da mesma maneira, a nova república, né, nascida de maneira indireta em 85, precisava conviver ainda com grande parte dos parlamentares que vem do entulho autoritário de 64, né? E as coisas não podiam ser impostas, elas precisavam ser negociadas, né? E a negociação se transformava em negociata, né? Então é um ponto que eu chamo a atenção. Segundo as relações clientelistas com significado grau de reciprocidade, né, que aconteciam na República Velha e que acontecem ainda hoje na República, né, brasileira, na nova República, né? Troca-se voto por alguma coisa, né? Isso é da tradição histórica brasileira, né? Na República Velha, de maneira mais escrachada, porque tudo era feito de maneira aberta, né? O eleitor não tinha segurança da cabine eleitoral, né? Você votava, o eleitor votava à frente de todo mundo. Então, o controle sobre a vontade do eleitor era maior, né? Mas nem sempre o eleitor votava porque se sentia pressionado. Ele votava porque ele carregava alguns elementos, principalmente no sertão, como honra. Palavra dada tem de ser cumprida. Então, se o eleitor se comprometeu em votar no candidato A, B ou C, ele votará no candidato A, B ou C. Tá certo? Porque ele empenhou a palavra. Não precisa ninguém olhar, está lá vendo em que ele vai votar, né? Isso é uma questão de honra, né? E esse elemento de honra era muito presente, né? Hoje talvez um pouco menos, mas muito presente no sertão. Quem conhece o interior sabe que esses elementos de honra, né, são muito importantes, né? O coronel, ele não era um repressor, via de regra. Ele era um benfeitor na comunidade na qual ele vivia. Ele não controlava o eleitor por meio da repressão. Ele controlava o eleitor por meio de alguns elementos de favorecimento. Ele ocupava um espaço
justamente pela omissão do Estado, ou pela ausência do Estado, ou pela debilidade do Estado. Como o Estado era débil, é débil, né? Havia um vácuo, e o vácuo era efetivamente ocupado pelo coronel. E a ocupação significava eu lhe protejo e você vota em quem eu digo que você vai votar. Né? Funcionava assim. No interior, ainda funciona assim. Em cidades pequenas, principalmente, ainda funciona assim. É claro que não com a mesma agudeza lá de trás, mas ainda funciona assim em linhas gerais. Somente no caso de todos os instrumentos que vinculam o coronel ao eleitor, ao cidadão sem direitos, falhar, é que se recorria à força, à repressão pura e simples. Somente na falha de tudo. Então a violência era o único instrumento de controle do voto no meio rural. Não era o primeiro instrumento. O coronel não descia a chibata, no eleitor no primeiro momento. Todos os instrumentos de controle eram por meio do clientelismo e, ao final, a repressão. Nem todo coronel era efetivamente um fazendeiro. Isso, para mim, fica muito claro, muito mais claro nos romances, na literatura, do que na literatura mesmo pura, do que na literatura científica. Jorge Amado aborda isso com precisão em Gabriela. Mundinho Falcão torna-se um coronel. Ele torna-se um coronel. E ele torna-se um coronel vindo do comércio. Ele que se opõe ao coronel Ramiro, que era o coronel dos coronéis em Ilhéus. Então, ele é um exemplo claro disso. O coronel Alves Pequeno no Crato é um outro exemplo, de um comerciante. Então, não necessariamente de um fazendeiro. O coronel João Silva em Florânia, Jorge, era fazendeiro e comerciante de algodão. Então, não era só um coronel de terra. O coronel João Medeiros era um coronel de terras e era um comerciante e industrial. Então, vão existir várias facetas desse coronel, e esse coronel vai ficar na história como o coronel de enxada. É o termo mais comum que se encontra na literatura. Eu prefiro o do coronel tradicional, que é esse da Primeira República. O coronelismo eletrônico é uma extensão, mas não uma extensão mecânica. Não é a mesma coisa. Porque o instrumento de controle é uma tentativa de controle muito mais pela persuasão, de atuação muito mais pela persuasão dos meios de comunicação, do que efetivamente pelo assistencialismo. Ainda que, em alguns veículos, o caminho do assistencialismo seja um caminho trilhado. Não foram poucos os comunicadores que fizeram história na política brasileira, vindo como apresentadores de programas de rádio e programas de televisão. Aqui no nosso estado, nós poderíamos citar vários. Aloysio é um que eu cito, apesar de ter vindo do jornal escrito, da imprensa escrita, mas que vai ter uma passagem muito forte no rádio, vai ser muito presente no rádio. Agnello Alves, Carlos Alberto de Souza, talvez seja o mais emblemático entre todos. E aí, Carlos Alberto que é uma espécie de herdeiro político e comunicacional de Aloysio, e que depois vai gerar uma pleiade, de comunicadores que vão seguir pelo mesmo caminho, principalmente do assistencialismo, da distribuição da cadeira de roda, do remédio, essas coisas todas aí, que era a mesma coisa que era feito pelo coronel da enxada, o coronel tradicional. Um outro elemento, a indistinção entre o público e o privado. Não existe separação entre público e privado. Essa coisa que nasce
de certa maneira, lá no mundo antigo, né, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, e que na modernidade vai se estabelecer com muito mais ênfase. Isso não é uma lógica no Brasil. Né? A lógica do Brasil é justamente a penetração, né, do privado no público. Não é do público no privado, é do privado no público. Né? Nós não experimentamos efetivamente um caminho que foi trilhado pelos países que estabeleceram regimes democráticos. Né? Nós não passamos por um modelo liberal. Né? O capitalismo que deitou raízes aqui não foi um capitalismo liberal, né? Foi um capitalismo de laços, né? Aquele capitalismo familiar, né? Por meio do qual o Estado, né, elege aqueles que vão ocupar os espaços mais importantes, inclusive no meio econômico. E o controle dos meios de produção é baseado no poder político, em detrimento do poder econômico. A rádio e a TV, as rádios e TV que vão pipocar pelo Brasil, o interesse econômico não é o primordial. O primordial é o interesse político. É utilizar o rádio e a TV como palanque eletrônico. Ao longo da minha pesquisa, eu fui vendo o seguinte: eu conversei com alguns, terminei colocando no livro algumas delas, né? Eu vou utilizar em outro trabalho, porque foi depois, o material já estava sendo encaminhado para a FIAL, eu já estava em conversa com o FIAL. Não são poucos as rádios aqui no estado que têm prejuízo, porque elas não, o interesse econômico não é o que move o nascimento dessas rádios. O que move o nascimento dessas rádios é o interesse político. É como a rádio vai catapultar o seu dono politicamente e como vai catapultar aqueles que vão dirigir programas. No mundo de hoje, principalmente para quem é mais jovem, a gente vai vendo como a política vai se estabelecendo, a TV e a rádio vão virando coisas meio pré-históricas, né? Que fala de rádio, TV, e tem gente que olha assim como quem diz: mas que danada é isso? Que é rádio e TV? Porque a política hoje corre toda nas redes sociais, né? Na internet, aquele movimento meio anárquico, praticamente sem controle algum. Então você tira, o cara precisa se afastar do rádio e da TV para fazer campanha política, mas o outro está lá na live dele, no Instagram, no Facebook e tudo mais. E o fulaninho lá saiu do rádio da TV, do programa de TV dele, que dava um traço de audiência. E o outro estava fazendo uma live com 100 mil pessoas assistindo. Então, a internet vai colocando parte desse trabalho que eu fui desenvolvendo aqui há 10, 15 anos atrás, meio que, isso aqui que você está dizendo, está escrevendo é coisa do passado. E aí, para finalizar, eu queria ver com vocês aqui só a questão dos resultados, porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, a minha ideia era a seguinte, a minha hipótese era a seguinte: o rádio e a TV conferem visibilidade política, e isso vai necessariamente se transformar em voto, em sucesso eleitoral e em sucesso político. Essa foi a hipótese que eu levantei. E aí eu fiz toda a discussão teórica, bibliográfica e tudo, e fui para o campo fazer a pesquisa. E quando eu fui para o campo fazer a pesquisa, todos os números que eu colhia desmentiam aquilo que eu tinha dito, que eu pensava. Me desmentiam inteiramente. E aí eu trouxe só algumas observações, os resultados de algumas entrevistas. Eu fiz mais de 800 entrevistas com eleitores. Aquela região ali de Zona Norte, Vale Dourado, Nossa Senhora da Apresentação. Tem um colega que trabalhou comigo na Zona Norte. Quando estava de aula vaga, eu ia lá para dentro do Vale Dourado, tive de conversar com o chefe do tráfico de lá, para poder entrar em algumas áreas, para poder fazer pesquisa, etc. Então aquilo ali eu bati tudinho a pé. E eu pensava em fazer umas 150 entrevistas, que foi o que minha orientadora dizia. Eu terminei fazendo 831 entrevistas. No geral,
o que é que os comunicadores políticos, o que os eleitores dizem, o que é que os comunicadores políticos disseram primeiro, certo? Nenhum, todos que eu entrevistei, Zalmir, Salatiel, todo mundo aqui, nenhum deles visualizou a mídia como trampolim político. Nenhum deles visualizou, ainda que para todos eles ela tenha sido um trampolim. Para todos eles tenha sido um trampolim, mas nenhum deles disse que foi. Perceberam que a mídia desempenhou um papel importante, ainda desempenha, mas não é um papel crucial para eles. Não é crucial, não foi crucial. Se eles não tivessem no rádio e na TV, eles achavam que chegariam ao eleitor do mesmo jeito. Isso nos anos 80, nos anos 90, certo? Início dos anos 2000. Tem consciência que os seus eleitores são de camadas mais baixas da população e, portanto, mais suscetíveis ao agrado. O agrado lá, eu coloquei entre aspas, o presentinho, certo? Todos têm consciência disso aí, ainda que todos neguem que façam isso. Ainda que todos distribuam presentes e agrados nos seus programas. Todos valorizam pautas populares e mesmo popularescas para os seus programas. Quanto mais popularescas, mais efetivo vai ser. E o mais importante, que é o que vai terminar fazendo com que eu mude a hipótese, que é: sentiram dificuldade de migrar do campo midiático para o campo político. Bourdieu. Porque eles estão num campo, que é o da mídia, e vão para outro campo, que é o da política, e têm efetivamente de mudar a forma de atuar, o habitus, porque não é o mesmo. Então, lá no palanque, eles estão prometendo o que é possível, ou até impossível. No entanto, quando saem do palanque e descem para o mundo real, saem da ética das convicções, e vem para a época da responsabilidade, o mundo é diferente, e não conseguem efetivar aquilo que prometiam, e termina a capa caindo frente ao eleitor. E não foram poucos que não conseguiram um outro sucesso eleitoral. Foram poucos que conseguiram outro sucesso eleitoral. Então eles vão até ganhar uma eleição, mas eles perdem a seguinte, ou ganham duas, perdem a terceira, ou às vezes vão ganhando e o eleitorado vai minguando, porque o que eles dizem no programa não é o que conseguem fazer quando vão atuar no mundo político real. Isso dito pelos comunicadores. No caso dos dados que eu peguei aqui, vejam bem, nós temos 831, foram 831 pessoas pesquisadas, do campo. 63%, isso em áreas mais populares da cidade, certo? O eleitorado geralmente é as áreas mais carentes da cidade. 63% se informam por rádio e TV. 63%, só por rádio e TV. 35% por rádio, TV e imprensa. E 2% por outros. 64% dizem que são fiéis ao eleitorado, ao político, ao candidato. Desses 64%, mais da metade é gente egressa de interior do estado, o que cai naquela coisa da fidelidade, a palavra. 36% admitem mudar o voto. Então, prometem e admitem mudar. Uma parte desses 36 dizem que, olha, eu pego o favor de um, pego o favor do outro, pego o favor do outro e eu voto o que eu quero. Mas são poucos aí.
69% tem ensino fundamental. E de um modo geral, qual a percepção que eles têm dessas lideranças políticas assistencialistas? Anjos da guarda dos pobres, são protetores dos desamparados, os descamisados aí, que nossos argentinos sabem bem quem a gente está falando, de Perón, né? Nossos descamisados, soldados de Deus na terra. A maior parte dos sinceros soldados de Deus na terra são evangélicos de igrejas pentecostais. Aí eu peguei uma que falou especificamente de Luiz Almeida. Aqui a gente tem uma ligação de carinho muito grande com ele, de reconhecimento pelo que ele faz, pela ajuda que procura nos dar. Eu considero, do jeito que está escrito, certo? Eu considero ele como se fosse uma pessoa da minha família. Jamais deixaria de votar nele. E aí, qual a conclusão que eu tirei? Verificou-se uma grande empatia da população com os comunicadores de rádio e TV, sobretudo nas camadas mais baixas da população, de baixa instrução. O rádio e a TV ajudam a construir, revelar e evidenciar nomes, personagens que partem do nada, Carlos Alberto é um exemplo, e se elegem para órgãos de representação políticas municipais, estaduais e federais. Por último, apesar disso, o capital simbólico adquirido na mídia não é suficiente para garantir o sucesso em casos de reeleição. É necessário internalizar um novo hábitos, sair do hábitos midiático e internalizar o hábitos político. Então, é isso aí.